Existe um segredo antigo que atravessou milhares de anos da humanidade. Ele foi guardado por sacerdotisas e ocultado por impérios, quase apagado da história da humanidade. Mas esse segredo está voltando. Em todas as culturas da Terra sempre existiu uma mesma presença espiritual. Já foi chamada de Ísis, de Vênus, de Deméter, de Oxum, de Iemoja, de Perséfone, de Kali, Atena, Lakshmi, Lilith. Mas, na verdade, todos esses nomes, eles indicam e significam a mesma presença, a deusa dos 10.000 nomes. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Não é estranho, você nunca parou para pensar como é possível que inúmeras civilizações de todo o globo terrestre entendiam e sentiam uma conexão, né, de cultuar uma mesma força ou um mesmo entendimento do sagrado? Egito, Índia, Grécia, Roma, América Antiga, todas essas civilizações falavam de uma grande mãe, de uma força criadora, geradora e sustentadora da vida na Terra, que nutre a nossa existência, que é responsável pelos ciclos da vida, o início, o meio e o fim. Isso não é coincidência, isso é memória ancestral. Mas por que tentaram apagar, então, essa figura da deusa? Em algum momento da história, né, na verdade, essa visão da figura da deusa, ela data, né, do período do Paleolítico, ali de 2 milhões a 10.000 anos antes de Cristo, né, onde as civilizações cultuavam essa figura da deusa, tinham uma conexão direta com a Terra, né, os povos viviam em harmonia, não existia disputa de poder, nada disso, e a gente pode dizer que todos eram iguais, né? Todos eram vistos com igual valor. Homem e a mulher, na verdade, era uma ideia de complementaridade, cada um doando, né, de si o que era necessário para manter a vida em harmonia. Em algum período, em algum momento, onde começaram a ser cultuados deuses, né, masculinos, a figura do divino masculino com aquele poder de guerra, de armamento, de domínio, de força superior mesmo, nesse momento onde essa figura começou a ser expandida, né, por meio dos povos indo-europeus, né, que pregavam essa ideia, essa visão da figura de um Deus superior, patriarcal, foi fazendo com que, pouco a pouco, essas sacerdotisas, né, fossem desaparecendo. O culto à figura da deusa, ele foi perseguido e destruído, literalmente, né? Esses conhecimentos ancestrais do culto à terra, do culto às divindades, como culto à terra, o culto à figura do feminino como sagrado, né? Todo esse conhecimento da natureza, da sabedoria ancestral, das ervas, das benzedeiras, da magia natural, tudo isso foi perseguido, foi calado, foi ocultado. E as mulheres que eram as sacerdotisas e detinham desse conhecimento foram chamadas de bruxas, perseguidas, silenciadas e destruídas. Mas, na verdade mesmo, aquilo tudo que foi reprimido, que foi silenciado, não foi destruído. A deusa, a figura da deusa, apenas entrou em silêncio. E agora, né, a gente identifica cada vez mais uma energia, uma predisposição, né, a você ir de encontro com o seu lado feminino. Né? Cada vez as pessoas estão mais sentindo um chamado para se reconectar com o seu corpo, a se reconectar com os ciclos e ritmos da natureza, a se reconectar com a ancestralidade, com a espiritualidade, com a visão do eu sagrado, do interno. Estão começando a perceber que dentro de si existe algo muito sagrado. Então, toda essa visão, né, espiritual
do entendimento do íntimo como sagrado, de olhar para si, de cuidar das suas questões, de olhar para as emoções, não ocultar as emoções, não fingir que não tem emoção. Isso tudo é um chamado para a gente se reconectar com esse lado feminino que foi perdido, né? Nada disso, nada dessa energia, na verdade, foi esquecida. Ela foi silenciada, mas existe um chamado para a gente lembrar que dentro de cada uma de nós existe uma deusa. E quando a gente fala de deusa, a gente não está falando de mitologia, né? A gente está falando de uma energia viva que vive dentro de cada mulher. A gente está falando da mãe que dá a vida, da guerreira que protege. A gente está falando da amante que desperta a paixão, da sacerdotisa que entrega, difunde seus saberes. A gente está falando da feiticeira que transforma destinos. A figura da deusa é toda mulher e nenhuma ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala da deusa de 10.000 nomes, a gente não está falando de uma figura central, de uma cultura específica. A gente está falando de uma energia capaz de gerar tudo e todos, de criar vida, que está presente em tudo que existe. A gente está falando de Ísis no Egito, Durga na Índia, a gente está falando de Vênus em Roma, Afrodite na Grécia, Oxum, Oiá na África, Lilith na Mesopotâmia. A gente está falando de uma energia que permeia tudo e todos, toda a criação divina, que é aquela força que impulsiona de dentro para fora, aquela força que faz você enxergar o que existe dentro, lutar por isso. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo você já ficou silenciada, quanto tempo você já engoliu situações e já teve que se calar, não importa. Essa deusa de mil nomes, na verdade, ela existe dentro de todo mundo, dentro de todas nós. Cada nome, né, cada energia, na verdade, é só uma forma de entender essa força que sustenta a vida, né? Mas esse feminino sagrado, ele não existe só nas mulheres, né? Não é algo específico do feminino. Na verdade, a energia do feminino como sagrado existe em todos, homens e mulheres. Nós temos o nosso sagrado masculino, os homens têm o sagrado feminino deles. E, na verdade, a ideia não é um sobrepujar o outro, não é o feminino mais importante, o masculino mais importante, mas é a gente encontrar o caminho do meio, o caminho que dá vida, o caminho do respeito à figura do masculino, à figura do feminino, e encontrar um equilíbrio dessas duas energias dentro de nós, né? O yin e o yang, positivo, negativo, masculino, feminino, a polaridade, né? Tudo, a ideia de complementaridade energética. É isso que a gente busca, é isso que a gente precisa. Mas para isso a gente precisa entender que tem que se equilibrar, que está equilibrado com todas as energias e respeitar principalmente todas elas. Nós, mulheres, precisamos da energia do masculino, sim, é a energia da força, da realização, da potência, da coragem de realizar, de fazer as coisas. Também precisamos da energia do feminino, a energia do acolhimento, da intuição, da sabedoria ancestral, é a energia da lua, da noite, da magia. Então, todos nós precisamos desse complemento energético para nos sentir inteiros, né? Muitos desequilíbrios que acontecem com a gente é por conta desse déficit energético, e aí a gente olha só para um lado e esquece do outro. Cada vez mais as mulheres estão muito focadas em produzir, em se provar o tempo inteiro, não só para si, mas para o mundo. E não é que isso não tenha que ser feito, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode assumir o papel só da guerreira, o papel só da salvadora, o papel... Quem é você? Né? A gente, na verdade, pode ser todas ao mesmo tempo, só que desde que uma figura, um arquétipo, não sobrepuja o outro, não domine o outro. Senão a gente sempre vai estar numa busca incansável e incessante por um equilíbrio que nunca vai vir. Né? Você já parou para pensar que talvez o mundo não precise de mais poder, não precise de mais dominação,
e sim mais sensibilidade. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí fora. Toda essa guerra, toda essa disputa. Não é mais disso que o mundo está precisando. Nem eu, nem você, nem ninguém. O mundo está precisando de mais acolhimento, mais sensibilidade, mais lida com as questões de dentro, mais um olhar com mais cuidado, com mais amor para a terra, para tudo que ela nos dá. Agradecer a tudo que nós temos. Agradecer a tudo que você já se deu, tudo que você já superou para estar aqui hoje. E não ficar o tempo todo, eu cheguei aqui, mas eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. Sem olhar para o caminho que te levou até aqui com gratidão, com honra. Se honrar também é reconhecer o seu mérito. Não é apenas apagar as suas conquistas e sempre estar em busca de mais. Olha no espelho, vai para frente do espelho agora, pausa o vídeo e fala: eu te agradeço por ter chegado até onde você chegou. Eu te agradeço por não ter desistido. Eu te agradeço por não ter parado na primeira pedra, no primeiro obstáculo. Eu te agradeço por estar aqui, exatamente aqui onde está. Eu posso mais, mas eu reconheço de onde eu vim. Eu reconheço o que eu conquistei e eu sou grata a isso. Isso também é você cultuar a sua própria figura como sendo uma deusa, não apenas ícones. Você é o seu próprio ícone sagrado, o seu próprio objeto sagrado. Então tem que se ver, se reconhecer como tal e celebrar as conquistas, todas elas. Todas fazem parte do que você é, do que você se tornou. A gente precisa entender que isso também é você cultuar o feminino como sagrado, né? É você cuidar de si, é se acolher, é se colocar no colo, né? Porque isso é uma forma de se lembrar da figura da deusa, de se lembrar dessa energia, desse cordão que foi rompido. Porque quando uma mulher se lembra, quando uma mulher se trata como deusa, quando uma mulher responde, é feliz, é inteira, a deusa renasce dentro dela. A gente, com essa essência, né, feminina despertada, ajuda a humanidade a dar um passo adiante da cura energética. Então, assim, talvez a deusa tenha mesmo 10.000 nomes. Talvez ela tenha até muito mais de 10.000. Mas a verdade, né, é uma só. A deusa sempre, sempre, sempre esteve apenas em um lugar. E quando a mulher entende esse lugar, a gente retoma a figura da deusa, a gente retoma o feminino como sagrado, muda o valor, vira as chaves necessárias, assume o seu poder, assume o seu papel, assume a sua voz. Então, na verdade, ao invés de ficar nessa busca incessante, nessa procura por algo que falta, olhe para dentro, olha para si. A deusa pode ter 1.000 nomes, mas na verdade ela tem só um. O seu, o meu, o nosso. Nós somos Oxum, nós somos Atena, nós somos Perséfone, Deméter, nós somos Kali, nós somos Lilith, nós somos Morgana, nós somos Freya, nós somos todas elas.